Olá, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja presente aí na sua casa, na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento. Livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Nesse momento, olha o que Deus está falando conosco. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. E o salmista Davi diz assim: a quem eu temerei se o Senhor é a minha vida, a minha salvação? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O que Davi estava fazendo aqui era uma oração a Deus, uma confissão da sua fé. Eu quero chamar você hoje, atentar você para a oração. A oração é algo muito importante em nossas vidas. A oração, ela tem o poder de nos fortalecer. A oração, ela nos torna próximos de Deus. Através da oração, nós temos relacionamento com Cristo. Uma pessoa que ora, ela tem intimidade com Deus. Ela conhece Deus mais profundo. A Bíblia diz que a oração é como entrar nas águas profundas. Você vai entrando num mar de intimidade com Deus. Então, toda pessoa que ora, ela pode ser feliz. Toda pessoa que busca a Deus, ela alcança o favor do Senhor. Eu quero compartilhar de alguns versículos com você do que a Bíblia diz sobre a oração. Por exemplo, no Salmo 65, capítulo 65, versículo 2, diz assim: Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Ou seja, o nosso Deus é o Deus que ouve a oração. E Ele está aberto a receber todos que entram pela porta da oração. Muitas pessoas perguntam: mas Deus está longe, Deus não me ouve, Deus tem muita gente para socorrer. Não é verdade. O nosso Deus está perto. O nosso Deus é um Deus que está perto de nós. Ele ouve a oração. Ele é um socorro bem presente no tempo de angústia. A oração é muito importante. Ela quebra as barreiras da angústia. A oração quebra o medo. A oração, ela nos desperta para uma confiança maior em Cristo. E o nosso Deus, nós lemos aqui no Salmo 65, 2, que é o Deus que ouve a oração. Olha o que a Bíblia diz: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Porque Deus conhece o nosso coração. Então, antes da gente clamar, antes da gente falar, Deus já sabe a intenção do nosso coração e aquilo que vamos dizer para Ele. Mas Ele espera que nós possamos falar. Então, a oração é algo muito importante na vida de uma pessoa. Não dá para viver sem oração. Não dá para uma pessoa estar aqui na terra e estar segura sem oração. A oração te leva para um lugar seguro. A oração é como um filho pequeno que grita socorro pelo pai. E quando nós chegamos a Deus em oração, não é apenas para pedir, mas é para falar de nós. Você pode chegar para Deus e se abrir para Ele. Porque Deus é aquela pessoa que você pode confiar. Deus é um ser relacionável. E você pode contar para Ele os seus problemas, os seus segredos, as suas angústias, as suas preocupações. Você pode depositar aos pés da cruz tudo aquilo que você está sentindo. Se você sair falando isso para as pessoas, de repente as pessoas vão sair falando da sua vida: olha, fulano assim me disse isso, mas para Deus é diferente. Quando você fala para Deus, o Senhor te ouve e te responde. E a Bíblia nos aconselha a chegarmos a Deus, entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta do nosso quarto e orar a Deus em secreto. E em secreto Deus vai nos responder. Então Deus espera que nós oramos. Deus espera que a gente possa abrir o coração para Ele. Assim como um filho, ele pode abrir o coração para o pai, que o pai vai estar disposto a ajudá-lo, assim é Deus. Se nós que somos maus, a Bíblia diz, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina Deus que é bom. Então a oração, ela nos aproxima de Deus e Deus nos responde com o seu amor e a sua misericórdia. Mas eu não sei orar. Jesus ensinou um modelo de oração. Eu vou ler para você. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Mateus 6, de 9 a 13. Esse é um modelo de oração. É um modelo, mas não quer dizer que você tem que fazer essa oração todos os dias. Você pode se abrir, como eu estava dizendo, para Deus. Você pode contar para Deus tudo o que você está sentindo, e Deus vai responder na sua vida. Olha o que diz aqui em Mateus 7, de 7 a 8. Peçam e será dado, busque e encontrarão, bate e a porta se abrirá, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então Deus espera que a gente busque a Ele, que a gente bata na porta dEle, que a gente fale, Senhor, eu estou aqui, permita-me entrar na Tua presença. E nós temos esse livre acesso na presença de Cristo, na presença de Deus, através de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor, é aquele que intercede por nós, que pega a nossa oração e leva até Deus na pessoa do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós não sabemos nem como pedir direito para Deus, nós não sabemos nem o que falar direito para Deus. Mas também a Bíblia diz que Deus, como Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis, porque Deus conhece o que está na nossa alma, Deus conhece a nossa vida muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Tem momentos que alguém pergunta para você, como você está? E você pensa e você fala assim, sabe que nem eu sei. O que você está sentindo? Ah, eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Nesses momentos aí, Deus sabe. Deus conhece o que você está sentindo, Deus sabe o que você está passando, Deus conhece o profundo da sua alma. O coração é uma terra que só Deus pisa, e Deus está pisando no seu coração, Deus conhece a sua história. Tudo que você pode imaginar, Jesus já passou aqui na terra, por sofrimento, por aflição, por humilhação, por dias difíceis. Jesus já passou por açoites, por tribulação, mas Ele venceu o mundo. E Ele diz assim, olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Em Cristo nós venceremos, mas nós temos que buscar força nele em oração. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra para você, para motivar você a orar, para te motivar a ler a Bíblia. Diz assim, acaso Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Lucas 18, de 7 a 8. Jesus está falando assim, olha, gente, se vocês forem lá e clamarem de dia e de noite, Deus não vai fazer vocês ficar esperando. Pelo contrário, Ele vai fazer justiça para vocês. Mas, pastor, o que eu devo pedir? Qual deve ser as minhas petições? Olha, muita gente ora de qualquer maneira, achando que pode pedir qualquer coisa para Deus. Ah, eu vou orar para Deus me dar isso, para Deus me dar aquilo. Não é assim. A Bíblia diz assim, muitos não recebem, porque não sabem pedir, pede mal, pede para os seus próprios deleites. Então, quando você for orar, peça para Deus te dar sabedoria, seja espiritual, porque não peça somente as coisas da terra, peça intimidade com Deus, peça comunhão com Deus, peça fortalecimento, peça fé, peça sabedoria. Deus disse para Salomão, Salomão, você pode pedir qualquer coisa que você quiser, eu vou te dar o que você quiser. Salomão disse assim, Senhor, me dê sabedoria. Então, meu amado, você que está me ouvindo, esse momento que nós estamos vivendo e qualquer outro momento de nossas vidas, é necessário pedir sabedoria para Deus. A sabedoria, ela nos ensina a ter relacionamento com Deus. Então, é algo muito importante sermos espirituais na hora de orar. Pedir aquilo que é espiritual, aquilo que Deus se agrada. Olha, diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, para que o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, do 13 ao 14. Então Deus está aberto, as portas do céu estão abertas. É um ano de relacionamento com Deus, é um ano de intimidade com Deus. O que será que Deus espera de nós? Deus espera que a gente vá até Ele, que a gente busque a presença dEle, que a gente clame a Ele. Também diz assim a palavra dEle, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas
próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, de 26 a 27. Então o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Mas olha o que fala aqui, ó, que Deus sonda os nossos corações e conhece a intenção do Espírito. Então quando Deus sondar o nosso coração, que Ele ache intenções boas, que Ele ache boa vontade. Então é necessário orar agora. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão desempregadas. Nós precisamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Enfim, precisamos orar pelo país, pelos nossos governantes, para que eles tomem as decisões corretas. Precisamos orar pelo nosso Brasil. Precisamos orar pela pátria. Então, meu amado, eu convido a você, esse dia, a estar clamando a Deus, a não se acomodar, porque orar não é fácil. É muito mais cômodo a gente assistir uma série do Netflix do que a gente parar um tempinho para orar. É uma dificuldade para orar. É difícil, não é fácil. Por que não é fácil orar? Porque há uma guerra espiritual que impede a gente de querer orar, que impede a gente de querer buscar Deus. Mas nós devemos fazer o quê? Resistir a essa vontade do mal e buscar a Deus em oração. Tire um tempo para você ler a Bíblia, tire um tempo para você orar, tire um tempo para você ter relacionamento com Deus. Amados, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas chegam a Deus para pedir, como se Deus fosse um fast food, um restaurante onde você vai lá, pede o cardápio que você quer e vai embora. Deus não é assim. Quem faz isso não conhece a Deus. Nós não podemos chegar a Deus como se Ele fosse o nosso servo. Não. Deus é o nosso Senhor. Deus é o Senhor de todo o universo. Deus é o Senhor das nossas vidas. Então, quando chegarmos a Ele, que nós cheguemos com humildade, que nós chegamos a Ele com oração e humildade, para que Deus possa ouvir a nossa oração, recebê-la e se agradar de nós. Deus é Senhor. Nós somos seus servos. Agora Ele nos fez amigos em Cristo Jesus. Então, vamos buscar a Deus. Vamos engrandecê-lo em oração. E a Bíblia diz assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6,18. A Bíblia está dizendo assim, olha, orem em todo momento. Orem no Espírito. Você está dirigindo, vai dirigindo lá glorificando a Deus. Ouça um louvor no seu carro. Não se distraia com as coisas do mundo. Você está na sua casa, de repente está lavando louça aí, coloca um louvor para você ir ouvindo. Comece a clamar a Deus, aí você está lavando louça, comece a clamar a Deus aí na sua casa. Então não importa o que você esteja fazendo, esteja com a sua mente em Cristo, orando em Espírito. Dentro de você, o Espírito vai intercedendo por Deus pela sua vida. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Quando nós oramos, Deus supre a nossa necessidade. E quando falamos de necessidades, falamos de todas elas. Falamos das necessidades físicas que o homem tem, que são as necessidades básicas, que são a alimentação, a água e etc., como também das necessidades emocionais e espirituais. As necessidades emocionais, Deus vai suprir na sua vida a ausência da felicidade. Onde existia tristeza, Deus vai te dar felicidade. Onde existia a falta de amor, Deus vai colocar aí o amor dentro da sua vida. Então, na área que você está precisando, Deus vai entrar com providência. Naquela área que você está necessitando, Deus vai suprir. Tem muita gente que fala assim, mas na minha infância me faltou amor de pai, amor de mãe. Deus supre esse amor de pai. Deus supre esse amor de mãe. Então, meu amado, é esse Deus que nós precisamos buscar. O Deus que supre todas as nossas necessidades. Mas eu não consigo orar. Deus também supre essa necessidade. Se você pedir força a Ele, Ele vai te dar força. E Ele vai te fazer orar. E por fim, eu quero deixar o último versículo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo 2,8. É assim que Deus nos quer.
orando em todos os lugares, sem ira e sem discussão, levantando a mão santa e clamando a Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos clamar pela sua vida, pela sua casa? Então ore comigo. Amado Deus e soberano Pai, a Tua palavra, ó Deus, diz que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. E a quem temeremos, ó Senhor? O Senhor é a força da nossa vida. A quem recearemos? Senhor, o salmista Davi, quando fez essa oração, ele estava dizendo que ele confia plenamente no Senhor. E nós também confiamos plenamente no Senhor. Nós confiamos na força do Seu poder. Nós confiamos na força, ó Pai, da Sua glória sobre as nossas vidas. E nós oramos, ó Deus. Nós oramos porque o Senhor é a luz da nossa vida, a nossa salvação, e nós não temeremos mal algum. O Senhor é a força, Pai, da nossa vida, nós não recearemos o mal que há no mundo. Ó Deus, ainda que as trevas se levantem, ainda que o mundo, ó Deus, tente se corromper pelo pecado, nós na Tua presença seremos guardados. Por isso eu oro por cada família nesse momento, por cada vida que está nesse momento conosco, orando, ó Pai, eu intercedo por cada um deles. Que o Teu poder e a Tua glória invada cada casa, cada família e se manifeste com a Tua presença sobre cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero encorajar você a perseverar em oração. Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.